Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Lições Bíblicas. No canal de hoje, trabalharemos a questão da datação e dos destinatários do Evangelho de Mateus. É claro que entre os estudiosos do Evangelho temos datas arredondadas, obviamente, aproximativas, e quase que um consenso em qual período e em qual momento o Evangelho de Mateus havia sido escrito ou redigido. No consenso quase que majoritário, teríamos então o final do primeiro século como datas aproximativas e apontadas para a redação final do Evangelho. Seria entre 80 e 90. Alguns autores, entretanto, apresentam uma data antes de 70, portanto, antes do evento trágico da destruição do Templo de Jerusalém. O objetivo aqui é apresentarmos dois autores que apresentarão seus posicionamentos. Os autores são especialistas no Evangelho de Mateus, com treinamento bíblico, são biblistas exegetas, também em todo o Novo Testamento, porém referências, sobretudo, no Evangelho de Mateus. Quem seriam então esses autores? O primeiro seria o francês, professor da Faculdade de Teologia de Montpellier, Elian Cuvillier. O segundo seria o professor da Universidade Teológica de Freiburg, Benedict Vivian, que é um autor americano, falecido esse ano, em março, e Cuvillier ainda está nativa, professor da Universidade de Montpellier. Então vamos então à apresentação, não diria teoria, hipótese, ainda não, mas a apresentação desses dois estudiosos. Cuvillier apresentará duas datas. A primeira, já apresentamos aqui, que é aquela data majoritária entre muitos estudiosos e especialistas do próprio Evangelho de Mateus, que seria entre 80 e 90. E a outra seria uma data que ele não especifica ou precisa, que viria então antes de 70. Na data entre 80 e 90, Cuvillier vai dizer que é o processo redacional do Evangelho de Mateus que está acontecendo nesse período. Ou seja, por processo redacional, o próprio autor entende que houve um período onde o Evangelho começa, porém, ele será acabado em outro período e para um outro grupo. Sendo assim, o que Cuvillier está dizendo é o seguinte: o Evangelho começa a ser escrito antes de 70 e é endereçado para um determinado grupo. A data ele não precisa, é antes de 70. E para qual grupo, para qual comunidade o Evangelho está sendo escrito, não redigido, escrito. Está sendo escrito para um grupo oriundo do judaísmo e que abraça o cristianismo. Então, nós temos ali, provavelmente, um judaísmo palestinense, haja vista que a maioria desses autores, poderíamos aqui citar outros, mas ficaremos com estes dois. A maioria desses autores, eles estão em concordância que Mateus, juntamente com o seu evangelho, é proveniente de um círculo judaico. Então, o Cuvillier vai dizer que foi escrito originariamente antes de 70 da nossa era e endereçado para esse grupo, membros emergentes do judaísmo e que estão, doravante, abraçando o cristianismo nascente. No processo redacional, que é culminante nos anos 80 a 90 de nossa era, na quebrada do primeiro século, o grupo destinatário seria um grupo fixado na Síria e seriam pessoas oriundos do paganismo local, da Síria, e que também abraçam o cristianismo. Então, portanto, olha que interessante nós temos aqui. Nós temos dois grupos que passaram por um processo de conversão. Eu coloco entre aspas porque não é tão fácil pontuar isso aqui, haja vista uma problemática, que o cristianismo ainda não é reconhecido legalmente. Por legalmente estou dizendo oficialmente.
Isso é um processo posterior da era constantiniana. Até aqui nenhum problema sabermos disso. Mas o interessante é o seguinte, o primeiro grupo, que é o grupo pré-70, antes da destruição de Jerusalém, é um grupo que sai do judaísmo e abraça esse cristianismo nascente. O segundo grupo, pós-70, no período de 80 e 90, é um grupo que sai do paganismo local, que não sabemos aqui, a não ser por meio de pesquisa, da Síria, e que também abraça o cristianismo. Portanto, na visão de Cuvelier, esses dois grupos estão se encontrando. Por quê? E aqui vem a tese desse autor, que é uma tese muito significativa. Eliane Cuvelier vai dizer que depois da destruição de 70, esse grupo judaico que abraçou o cristianismo, a comunidade mateana, migrará para a Síria. E no fato de que eles estão migrando, o evangelho, num processo redacional, também será escrito para um grupo já cristão, que, uma vez estando no cristianismo, conhecerão, lembrando que o cristianismo aqui não é uma religião oficial, conhecerão o escrito de Mateus, que passará por uma redação. Por redação aqui nós podemos também entender elaboração, não iremos nos aprofundar nesse momento aqui, tendo em vista que esse é um assunto para um outro panorama. Temos até uma disciplina da metodologia diacrônica, uma metodologia exegética, que seria a crítica da redação. Entraríamos também pelas análises das camadas redacionais, isso aqui é um pouco mais problemático. Mas em suma, então, esse grupo que está migrando, vindo do judaísmo, será miscigenado, agrupado e alocado a um grupo de pagãos cristãos, formando assim a comunidade mateana. Portanto, em síntese a tese de Cuvelier, nós temos, na verdade, duas datas e dois respectivos grupos que, pós a destruição de Jerusalém, eles se juntam. Essa aqui é a posição de Eliane Cuvelier. E é isso mesmo aqui. Vamos para aqui a segunda posição. Repare que eu não estou usando aqui o termo hipótese, mas posicionamento, porque esses autores aqui, através de pesquisa e aprofundamento histórico, com base, é claro, na bibliografia que já se encontram, eles estão aprofundando o seu pensamento. Quero apenas aqui ressaltar que temos estudos modernos no próprio Evangelho de Mateus, atuais. Por que eu estou dizendo isso? O Cuvelier, eu tomo esse posicionamento de um escrito de 2005 na França, não está tão antigo assim. O do Thomas Vivian, que é o autor que eu apresentarei agora, que é professor da Universidade de Freiburg, ele já é um estudo da década de 60, porém ele ainda tem a sua relevância em termos de datação e de destinatário. Embora aqui, Viviano, vou usar o termo aqui do sobrenome, ele não foca muito sobre os destinatários, mas fala sim a respeito da datação. Então, conhecendo uma vez o posicionamento, depois eu faço mais uma síntese, de Cuvelier, vamos partir aqui para Viviano, esse autor americano, professor da Universidade de Freiburg, como eu disse, falecido em março desse ano. Ele de fato apresentará também a data de 80-90, no final da nossa era. Entretanto, Viviano não apresentará essa data em relação aos destinatários. Não. Ele vai dizer que, ele vai colocar um elemento como critério. Se nós reconhecermos, isso aqui implica em aceitarmos, se nós reconhecermos que o evangelista que está escrevendo ou redigindo o Evangelho de Mateus traçou, construiu um diálogo com a Academia Rabínica de Yamnia, ou Yavne, isso aqui pode ser para uma outra live, o que seriam os rabinos de Yamnia? Isso tem a ver também com a própria fixação da Tanakh, do cânon judaico. Se reconhecermos que o evangelista ele travou um diálogo com os rabinos de Yamnia ou Yavne, então 80 e 90 seria uma data plausível. Por quê? Porque o período de atividade dessa academia, o seu vigor, seu frescor, podemos dizer assim, se dá entre 75 e 90, e não
pré-destruição do templo. Isso também tem muito a ver aqui com o farisaísmo, que pós a destruição do templo surge muito forte. Temos bibliografia sobre isso, no comentário você pode perguntar que eu dou lá. Por isso que o comentário é muito fundamental. Então não dê só a sua like e visualize, comente, porque o comentário é a possibilidade de interatividade entre o discursor e o interlocutor, e ali eu posso trocar figurinhas com vocês. Então esse aqui é o posicionamento do Viviano, se levarmos em consideração que o evangelista traçou um diálogo com a Academia Rabínica de Âmia entre 75 e 90, então a data de 80 e 90 é uma data plausível para o Evangelho de Mateus. Mas de qualquer forma, o Viviano aqui, ele, diferentemente do Cuvillier, ele apresentará, ele precisará uma data pré-70, ou seja, antes da destruição do Templo de Jerusalém. E quais datas seriam estas? Seria entre 64 e 69. Então, para o Viviano, 64 e 69 é um período onde o Evangelho teria, então, começado a ser escrito. Luan, como se dá esse processo de coletar informações e escrever? Não é tão simples como pensamos assim. Temos bibliografia sobre isso. A modo de exemplo, só para nos aguçar, eu cito aqui a obra do biblista britânico Richard Bauckham. Ele tem uma obra editada pela Paulus, que é Jesus e o Testemunho das Testemunhas Oculares. É uma obra formidável para quem se interessa por esse processo de captação, coleção e depois uma eventual fixação. Fixação sempre é o processo final, isso é bem posterior. Mas para quem se interessa por esse processo do armazenamento, da tradição oral, da coleção, de uma possível escola de escritores ali, desses escritos evangélicos e neotestamentários, eu cito a obra do Richard Bauckham, editado pela Paulus. Prosseguindo então, também o Viviano vai dizer que nós teríamos uma data aproximativa, um marco circunscrito, entre 64 e 110. Para o Viviano não pode passar de 110. Então teríamos de 64 da nossa era até 110. Qual é o critério que ele usa? Inácio de Antioquia. E o fato de Inácio de Antioquia, que é aqui um teólogo da igreja, ele está até dentro, nomenclaturalmente falando, da patrologia grega. Então esse teólogo Inácio de Antioquia, que ele está ali nesse período, no final do primeiro para o início do segundo século, conhecia o Evangelho de Mateus. Então esse é o critério que ele usa entre 64 e 110, tendo em vista que Inácio de Antioquia conhecia o Evangelho. Aqui já tem um detalhe que nós podemos criar uma interação entre o Cuvillier e entre o Viviano. Então repare que, se o Cuvillier não aponta uma data precisa pré-70, já Viviano apresenta 64 a 69. Uma vez que Cuvillier vai apresentar que esses membros vindos do judaísmo que abraçaram o cristianismo estão migrando para a Síria, onde acontecerá um processo redacional em 80 e 90, isso é significativo, porque a Antioquia fica na Síria. Então Inácio é de Antioquia e na Síria, não em Antioquia, mas na Síria, nós teríamos aqui um grupo, que é o segundo grupo de gentios cristãos. Veremos o local de escrita num eventual vídeo. Então, isso aqui é só uma prolepse, né? Uma notícia antecipada, mas vocês podem perceber que as informações aqui têm algum ponto conectivo, pelo fato de Inácio ser de Antioquia e o processo redacional, na visão de Cuvillier, se dá na Síria, entre 80 e 90. Então, passando aqui, nós poderíamos dizer o seguinte: embora o Viviano não irá precisar quem seriam destinatários, através de pesquisas recentes de sua época, ele está escrevendo aqui na década de 60 nos Estados Unidos, e ele tem aqui, é óbvio, as pesquisas anteriores, 50, 40, anos 30,
talvez até do século XIX, sobre o Evangelho de Mateus. Ele apresentará os seguintes, e aqui eu leio com vocês. O ponto 1, eu elaborei daquilo que ele escreveu. Então eu vou aqui ler e também dar alguns endossos, alguns enfoques. Então, primeiro, o que teríamos de ressaltar daquilo que Viviano apresenta? Então seria, primeiro, inúmeras propostas de que o estágio final, ou seja, o processo redacional, o acabamento, não é a fixação ainda, não é o colocar por escrito, mas é a terminação da obra. O processo, a proposta de que o estágio final é gentílico cristão, ou seja, aconteceu de fato num ambiente gentílico. Couvelian vai dizer que é na Síria. Então está batendo aqui com a visão de Couvelian. Embora o próprio autor, Cuvelier, ele escreve depois de Viviano. Então aqui não teríamos nada de relevante. Ele pode estar pegando aqui estudos posteriores até da época do próprio Viviano. Segundo, o contato com o judaísmo fora rompido. Isso aqui é próprio do Viviano. Viviano vai começar a trabalhar o seguinte: há um confronto, há uma polêmica entre os rabinos de Iâmnia e o grupo que compõe a comunidade mateana, que na visão dos rabínicos de Iâmnia são apóstatas, são hereges, porque eles não se sentem mais pertencentes ao grupo judaico, uma vez que estão rompendo e abraçando esse cristianismo emergente ou cristianismo nascente. Lembrando que eu uso essa nomenclatura porque o cristianismo ainda não sofre aqui uma legalização, uma oficialização como religião autônoma, independente e permitida. E ele vai prosseguir essa questão aqui, isso é um dado muito interessante. Terceiro, a comunidade mateana, que na visão de Cuvelier é oriunda da Palestina, são palestinos e hierossolimitanos, ou seja, um grupo vindo do judaísmo. Essa comunidade mateana havia sido recentemente excluída pelos rabinos de Iâmnia, que tem a sua atividade entre 75 e 90 da era cristã. E eles são excluídos através do quê? Há uma fórmula para a exclusão? Isso era comum na época, né? A excomunhão, não sei hoje, sou leigo no assunto, mas ela era uma prática dos rabinos. Os rabinos excomungavam. Um exemplo disso na história, aqui eu já estou dando aqui um acréscimo, fora a nossa lição, nota de rodapé. Nós temos dois judeus. Um sofreu, teríamos mais, mas esses são conhecidos. Um sofreu a ameaça da excomunhão e volta atrás. O outro sofreu a ameaça da excomunhão e seguiu adiante. Só para nós nos contextualizarmos. E todos eles por uma questão. Sobretudo o Pentateuco, né? Uma obra que vai nos ajudar a compreendermos isso é a obra do jesuíta belga Jean-Louis Scar, a introdução à leitura do Pentateuco. Ele apresentará esses dois autores. Ibn Ezra, na Idade Média, ele vai dizer que o Pentateuco não é de autoria mosaica somente, mas você teria ali outras etapas redacionais. Está bem no início, é um broto da discussão. Então, ele sofre a ameaça de excomunhão e ele volta atrás. E não perde aqui a sua posição dentro da comunidade judaica. Esse volta atrás. O do século XVII, que é muito conhecido por vocês, e ele mesmo vai dizer que o Pentateuco foi terminado e elaborado por Esdras no quinto século antes de Cristo. Esse não volta atrás. Ele é excomungado, amaldiçoado até a quarta geração, e tem até a sua carta. Você encontra no Wikipédia. Google, tem muita coisa boa lá. Você encontra no Wikipédia a carta da excomunhão de Baruch Spinoza. Alguns pronunciam Spinoza e alguns Spinoza. Vou ficar com Spinoza. Baruch Spinoza, grande filósofo, racionalista, que depois até mudará o seu nome. Não será mais Baruch, ele colocará um nome cristão. Embora ele não fosse cristão, ele se apresentava... Há uma discussão de que se Spinoza era ateu ou apenas um racionalista, um deísta, mas cristão e judeu ele não era.
ele mudará o seu nome para Benedictus Spinoza. Spinoza foi excomungado aqui pelos rabinos de Amsterdã, na Holanda, onde ele residia. O final dele é muito trágico, a história é muito bela, mas voltando aqui à nossa live, só para vocês terem, ao nosso canal, só para vocês terem noção, Viviano dirá que esse grupo da comunidade mateana sofrerá a excomunhão do Birkat Haminim. Birkat Haminim. O que seria o Birkat Haminim? A grosso modo, é a maldição dos hereges. Você pode pesquisar também no Google. Há pesquisas sobre isso também, sobre o Birkat Haminim, que é uma fórmula onde há uma imprecação negativa, uma maldição, sobre um grupo dissidente que sai dali da comunidade ou que rompe definitivamente com a comunidade. Essa é a colocação que Viviano apresenta. Não fala necessariamente quem são os destinatários, mas ele deixa aqui envolto, entrevisto, quem seria esses destinatários, um grupo judaico. E ele termina com uma pergunta: Mateus está fora ou dentro do judaísmo? Isso aqui é interessante. Só conseguiremos responder essa pergunta com leituras, lendo aqui o que os autores sobre o Evangelho de Mateus têm, o seu posicionamento a respeito dessa pergunta. Mateus está fora ou dentro do judaísmo? Então apresenta aqui essas 4 questões. Se você ver o vídeo com calma, terá essa possibilidade de opinar. Então, em síntese, o que teríamos para dizer do posicionamento de Viviano? É possível, então há uma possibilidade de muitos membros da comunidade mateana se sentirem ainda judeus. Isso é uma possibilidade. E aí ele apresenta um capítulo muito sugestivo. Ele vai apresentar, Viviano, o capítulo 23, aquele episódio muito conhecido, é um discurso onde Jesus censura os escribas e os fariseus com aquela sentença: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Viviano, ele dirá que esse capítulo 23, ele é insurgente desse período de polêmica contra os rabinos de Yamine. Ou seja, uma vez que a comunidade, então, ela é fraturada, porque se sente pertencente ao cristianismo emergente, o capítulo 23 será elaborado nesse período, num período de polêmica. Portanto, não seria pré-70, seria pós-70, uma vez que o grupo está saindo e a atividade de Yâmina, os rabinos, se dá entre 75. O templo é destruído em 70, 75 a 90, então seria nesse processo de elaboração redacional, processo de escrita redacional. Então teríamos essa síntese aqui. O que esses autores têm em contrapartida, em comum? Você não vê divergências aqui. Então, terminando, o que nós podemos apresentar? Enquanto Villiers, o autor francês, ele não dá uma data precisa pré-70, Viviano já dá entre 64 a 69. Porém, ele diz, não pode passar de 110, porque teríamos o critério de um grande pai da igreja, né? Que é um pai grego, de fala grega, que seria Teófilo de Antioquia, dando até indícios, aí é a minha opinião, de que, de fato, o local da escrita pode ter sido ali. Isso será um próximo vídeo. Um outro dado também interessante é que na questão dos destinatários, o Viviano até apresenta que é um consenso que ele termina, no caso, o processo redacional se dá no ambiente gentílico. Porém, o dado interessante que o Viviano traz, que o Cuvelier não traz, é a polêmica entre os rabinos de Yâmina com esse grupo dissidente que sai do judaísmo e que está formando a comunidade mateana, apresentando inclusive essa sentença excomungal, que seria a questão do Birkat Haminim, que é a maldição contra os hereges. Então, temos esses dados aqui. Só para fechar, e depois eu gostaria que você desse a sua opinião
nos comentários, vamos trazer aqui um pequeno recorte histórico. Levando-se em consideração, na visão de Viviano, que o Evangelho começou a ser escrito em 64 a 69, entre 64 e 69, o que teríamos aqui de interessante? O que está acontecendo no mundo do Oriente nesse momento? O mundo do Oriente aqui eu fui muito reducionista, mas o que está acontecendo ali na Palestina, no Oriente, na Síria, no Mediterrâneo, podemos assim dizer. Em julho de 64, acontece um incêndio de Roma e a perseguição dos cristãos. Então temos aqui Nero. Em 64 ou 67, ocorre o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Para averiguarmos essa data, também seria bom o posicionamento de outros autores, mas seria ali quase que consensual 64 ou 67. O que a mudança, acredito que ela não é muito relativa, ela não é muito relevante, melhor dizendo. Em 66, teríamos a rebelião dos judeus de Alexandria. Tibério Alexandre, então prefeito do Egito, massacra diversos milhares deles. Uma obra que pode nos dar luz sobre isso seria Flávio Josefo, né? A obra que nós temos acesso. Porém, nós temos outros escritos, né? Temos Tácito, Suetônio, Lívio, são autores romanos, que poderiam nos dar uma outra luz, outras luzes. E quem são os imperadores nesse momento? Imperadores de Roma, entre 64 e entre 69. Temos Nero, que vai de 64 a 68, e em 69 teríamos Vespasiano. Levando-se em consideração que tanto Cuvillier quanto Viviano apresentam 80 e 90 como uma possível data de construção editorial e finalização do escrito, o que teríamos nessa data entre 80 e 90? 4 imperadores: Tito, Domiciano, Nerva e Trajano. Repito, Tito, Domiciano, Nerva e Trajano. Então teríamos aqui 4 imperadores aqui sobre o Império Romano. O que você achou desse vídeo? Da apresentação das datas, dos destinatários, do posicionamento de Cuvillier, do posicionamento de Viviano. Você conhecia esses autores? Faz sentido? É muito novo? Soa liberal? Rompe com a tradição? Com aquilo que nós aprendemos? Eu gostaria que você comentasse. Se inscreva, visualize, mas o vídeo foi feito para ser comentado. Isso aqui precisa ser comentado. Eu gostaria que você deixasse ali seu comentário, sua sugestão, sua crítica, para que eu possa interagir com você. Então, fica aqui o nosso vídeo. No próximo, ainda sobre o Evangelho de Mateus, precisamos apresentar essas questões preliminares. Eu apresentarei o seguinte: eu apresentarei a autoria e o local da escrita do Evangelho de Mateus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e um abraço, até a próxima.